A Prefeitura de Valadares prorrogou o prazo para quem está em débito com o município. Os descontos continuam válidos para pagamentos até a data limite de 31 de outubro. Os descontos valem para os seguintes casos: pagamentos à vista em parcela única, sendo contemplado com 90% de desconto nos juros e multas. Há também outros tipos de parcelamento. Os contribuintes que ainda não fizeram o pagamento devem comparecer à Central de Atendimento ao Cidadão, o CAC, no térreo da Prefeitura. Quem nunca perdeu o sono ou já sentiu aquele frio na barriga? Sintomas comuns de quem está ansioso, mas para algumas pessoas a ansiedade pode se tornar uma doença, o transtorno de ansiedade, que se não tratado pode trazer sérias complicações à vida do paciente. Quando está em casa, a rotina da Dona Edith é quase sempre assim. Abre a geladeira, o armário, senta no sofá, liga a TV e o tempo parece não passar. Tanta inquietação causada pela ansiedade já trouxe sérios problemas para a vida da professora. Gritei com a aluna e eu sou muito carinhosa, eu amo criança. E aí, o que acontece? Eu vi, não, agora realmente eu preciso buscar ajuda, porque eu saí do meu limite. Depois do problema na escola, Edith resolveu procurar ajuda médica. Descobriu que sofre de uma doença que afeta milhões de pessoas no país, o transtorno de ansiedade. Cerca de 3% da população tem transtorno de ansiedade, mas as mulheres ainda são o grupo mais acometido por essa doença. Elas chegam a ter 2 vezes mais esse transtorno do que os homens. A estatística serve mesmo de alerta. De acordo com este psicólogo, as pessoas costumam confundir a doença com a ansiedade comum, mas a diferença está nos sintomas. No caso do transtorno, as crises são marcadas por reações específicas, como tremores, suor excessivo, taquicardia, sensação de sufoco e até perigo de morte. A ansiedade ela é uma reação natural do organismo, né? Por um processo evolutivo, os organismos eles têm esse tipo de reação, que é um estado emocional denominado ansiedade, quando se depara com uma situação interpretada como ameaçadora. Se uma doença se torna patológica, na medida em que ela é disparada em contexto onde não há efetivamente uma situação de ameaça e se mantém assim o tempo inteiro. Ou seja, a pessoa entra no estado de ansiedade sem que haja efetivamente uma condição de ameaça efetiva e mantém essa ansiedade constante ou então tendo crises, né? Ou seja, e se a doença não for tratada, o paciente ainda pode desenvolver outros males, como a depressão e a síndrome do pânico. Por outro lado, o tratamento é simples e deve ser feito com a orientação de um psicólogo. E caso seja necessário o uso de medicamentos, a atenção deve ser redobrada. A melhor opção para o uso crônico continuado são os antidepressivos de terceira geração, né? Os inibidores da recaptação seletiva de serotonina, IRS. Por quê? Eles funcionam, têm uma ação ansiolítica similar ao dos benzodiazepínicos, muito parecida com a dos benzodiazepínicos, não é tão rápida, não é tão intensa na fase aguda, mas na continuidade do tratamento é similar, tem a mesma característica, sem os efeitos colaterais, sem o risco de dano à memória, sem o risco de dependência. Além do tratamento convencional com acompanhamento psicológico e uso de remédios, ainda há outro caminho para a cura dos portadores do transtorno: as terapias coletivas. Dona Alciomar é um exemplo de quem conseguiu vencer o problema. Aos 50 anos, se juntou a esse grupo de mulheres. Através do artesanato, ela e as colegas começaram a escrever uma nova história. A ansiedade e a depressão já não fazem mais parte da vida da dona de casa. Isso aqui trouxe elas de volta para o convívio, então é ótimo isso. Mas não tem nem o que falar mais, tão bom que é isso aqui. O Jornal da 7 fica por aqui. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.